Olá, muito boa tarde. Sejam muito bem-vindos ao nosso webinar Incentivos Fiscais à Investigação e Desenvolvimento em dois grandes blocos, Europa e Latam. Hoje estarei com o meu colega diretor internacional, José Miguel Lara, que está connosco hoje para dar-nos também um ponto de vista da sua larga experiência nos diversos blocos. Olá, José Miguel, como estás? Olá, boa tarde. Tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. Gostava de vos fazer uma pequena apresentação. Acredito que a maioria das pessoas que nos estão a ouvir já conhecem a EFI Group. Nós, neste momento, estamos presentes em 12 países, com 37 escritórios, com 1.200 colaboradores e mais de 13.500 clientes. Como poderão ver na apresentação, temos uma forte preponderância, uma forte presença internacional nestes mesmos dois blocos que estamos hoje aqui a falar e que iremos entrar um pouco em detalhe, nomeadamente na Europa e na América do Sul, com efetivamente líderes naquilo que se designa no âmbito da gestão da inovação e nos incentivos fiscais à inovação e à investigação e desenvolvimento. Um pouco uma apresentação global, com, não sei se é do conhecimento dos nossos ouvintes, mas estes incentivos à investigação e desenvolvimento da Europa têm uma preponderância muito importante nas economias, no âmbito daquilo que é ser um multiplicador no âmbito da riqueza do país. Nestes tempos de pandemia, torna-se cada vez mais importante e claro a importância do investimento em investigação, desenvolvimento e inovação, seja na descoberta de uma vacina, seja em coisas tão claras como, por exemplo, um desenvolvimento tecnológico para termos uma melhor qualidade de vida naquilo que é o nosso dia a dia. Se esta pandemia, eu costumo dizer, se esta pandemia fosse há uns anos atrás, efetivamente, se calhar esta adaptação ao trabalho em casa teria sido muito mais difícil. Posto isto, neste mesmo slide conseguem ter uma visão global, iremos entrar com maior detalhe no âmbito daquilo que são as especificidades de cada incentivo, mas poderão ver aqui o que eu gostaria de dizer, até porque a maioria das pessoas que nos estão a ouvir se conhecem apenas e só o incentivo fiscal português. Vou-vos dar alguns conceitos que depois serão comuns para os outros, nomeadamente a retroatividade. Ou seja, há países onde é possível recuperar anos para trás. O CIFID já teve esta característica, esta possibilidade. Neste momento já não tem, temos de fazer ano a ano e se não fizermos nesse exercício fiscal, perdemos a possibilidade de realizar essa mesma candidatura, mas há países, como por exemplo vocês têm aí, Espanha, o José Miguel já irá falar um pouco mais em detalhe desse mesmo incentivo, é possível recuperar até 4 anos, em França até 3, em Itália até 5 e assim sucessivamente, como podem ver. Portanto, o conceito de retroatividade é a possibilidade de recuperar despesas noutros incentivos fiscais. Crédito fiscal. O nosso incentivo fiscal permite um crédito fiscal de 8 anos. Diria que não é dos piores, em termos, se analisarmos só a Europa, mas também não é dos melhores. Espanha tem 18, Irlanda é ilimitado, Inglaterra, por exemplo, tem apenas um. Como disse, não é dos piores, mas também não é dos melhores. E depois um conceito novo. Conceito esse, um conceito que nós estamos a falar há bastante tempo junto da autoridade tributária e entendemos que será um excelente input a dar ao nosso incentivo fiscal, que tem a ver com a monetização ou, como se quiserem chamar, cashback, que é um termo que eu gosto muito mais de utilizar. O que é isto? É simples. Se a empresa tiver prejuízo fiscal, esse mesmo incentivo fiscal transforma-se numa subvenção. Isto efetivamente é muito interessante porque pensemos nas startups, pensemos nas empresas que estão a iniciar e naturalmente não terão nos primeiros anos
que estão a realizar esse investimento não terão lucro nesses mesmos primeiros anos. E esta forma de cashback ou de monetização permite as empresas terem esta folga a termos de orçamentais e permite inclusive alguma liquidez, que neste momento é extremamente importante para a saúde das empresas. Conseguimos ter essa mesma liquidez. Em Portugal não existe isso, como eu tive a oportunidade de dizer. Em Espanha existe, na Inglaterra existe, em França também existe e noutros países, como vos disse, vamos ver em maior detalhe, também uns existe e noutros não existe. Mas entrando no incentivo fiscal à investigação e desenvolvimento, e começando, como não poderia deixar de ser, por o nosso país e por Portugal, este incentivo fiscal é um incentivo fiscal de dedução direta em sede de IRC, portanto, é uma dedução direta, e estou a bater neste ponto porque, como vocês vão ver, existem países onde deduz ao lucro tributável, está bem? Deduz à matéria coletável e não diretamente ao imposto. O nosso deduz diretamente ao imposto e tem uma taxa de incentivo até 82,5%, com uma fórmula onde vai buscar 50% do aumento em relação à média dos 2 anos anteriores e temos a possibilidade dos 32,5% como taxa base. A nível da operacionalização do processo, como a maioria de vós sabe, temos de submeter essa mesma candidatura à Agência Nacional de Inovação, ou seja, até para depois se habituarem quando estivermos a falar de outros países, é um processo ex post, ou seja, o incentivo fiscal é solicitado após a realização das despesas e necessita de aprovação governamental, neste caso por parte da Agência Nacional de Inovação, tem de ser feito até 5 meses após o término do exercício, se encararmos tempos normais, até ao final de maio. Como tive a oportunidade também já de dizer no slide anterior, não é retroativo, portanto temos de fazer exercício fiscal a exercício fiscal e permite um crédito fiscal de 8 anos. O que é isto de um crédito fiscal de 8 anos? Para quem não tem esse conhecimento, é a possibilidade de, se num determinado exercício fiscal eu não tenho coleta suficiente para deduzir o benefício, então posso deduzir nos posteriores 8 exercícios fiscais. Uma curiosidade apenas, este benefício fiscal é o único em Portugal, em todos os benefícios fiscais que existem, é o único que permite uma dedução total em sede de IRC. Costumo dar sempre este exemplo e vou dá-lo de novo. Se eu tiver um CIFID de 100 mil euros e tiver também uma coleta de 100 mil euros, não pago nada. Pago apenas os outros impostos, mas em nível de IRC consegue efetivamente zerar, o que é uma vantagem significativa e é uma característica que eu não me canso de sublinhar e de alertar para os mais esquecidos. Passando em seguida a Espanha, vou dar a palavra, como não poderia deixar de ser, ao meu colega José Miguel, que já teve as funções de diretor comercial de Espanha durante muito tempo, agora está neste mesmo desafio maior a nível de gerir todo o processo internacional, mas com um conhecimento bastante largo, obviamente que falará melhor do que eu deste incentivo fiscal. José Miguel, por favor. Ok, obrigado, Antônio. O primeiro, muito obrigado a todos. Antes de mais, peço desculpa por minha língua portuguesa não ser muito boa. Por isso, vou fazer um esforço para falar um pouco o meu portunhol. Se não compreenderem nada, Antônio poderá ajudar-me com a língua. Com certeza. Okay. Por começar, há uma diferença na Espanha, que nós temos dois tipologias de projetos elegíveis, que é a I+D, ou a pesquisa em desenvolvimento, e por outro temos a inovação, okay? São dois conceitos diferentes.
e também tem intensidade diferente no incentivo, ok? Para os projetos de PID, de I+D, nós temos um 25%, ok, das despesas até o valor médio dos 2 últimos anos, ok? Tudo que excede para um montante de despesa superior à média das 2 anos, tem um porcentagem de 42%, ok, por cento. Isso é muito forte, muito bom também. Tem também uma adicional de 17% das despesas dos investigadores que estão full-time dedicados a atividades PID, ok? No melhor dos casos, a empresa poderia ter um retorno de 59%, ok? Se todos os conceitos se alinham para ter ao máximo retorno, ok? Mas nós podemos dizer que se a média é zero, tudo vai a 42%, ok? Se a média, nós temos que fazer esses cálculos. Además, temos um 8% para o material, o asset capital, utilizado para P&D en exclusiva. También tenemos un extra sobre o investimento, no sobre a despesa. Okay? Isso é para os projetos de I+D, mas para os projetos de inovação tecnológica, que é aqueles que têm um pouco menos de risco tecnológico, okay? Tem um menor porcentagem que é a 2%. Aqui nós temos muitos projetos nas empresas de serviços relacionados como software, ¿no? Projetos de software é muito importante, muito forte também na Espanha, tudo que é aqueles projetos que têm certo risco técnico, mas não estamos inventando nada novo, muito disruptivo no mercado mundial, ok? Por isso tem também porcentagem menor, ok? Os límites que marca, que rege a lei fiscal na Espanha, o máximo que tu podes aplicar diretamente a teu pago da tua coleta, não? E tem 25% a norma geral, mas você pode incrementar e dobrar até 50% do pago de imposto, ok? Se as despesas de PID excederem o 10% do imposto total, ok? Tem algumas particularidades que sempre beneficiam as empresas, ok? E depois também temos um processo que pode ser em duas direções, ok? A primeira é autoliquidativo, okay, o autovalidação por a própria empresa que aplica a lei e depois tem 4 anos para a revisão fiscal, ok? E depois há uma ferramenta que é pouco mais com mais segurança, ok? Que é processo que se diz informe motivado, que nós temos que passar por uma validação prévia ou certificação que está regulada por o Ministerio e que tem uma vinculação com o Ministerio do resultado, ¿no? Tecnológico desta validação por os expertos. Então, a empresa pode escolher, tem uma opção de fazer por a via tradicional, que é a autovalidação, ou ir por uma via pouco mais com mais segurança, ok? Que mais? Funciona o mesmo que en Portugal. Nós agora estamos para apresentar as despesas que fizeram em 2019, ok? E depois temos também outros incentivos muito interessantes na Espanha, que é as reduções nas contribuições para a segurança social do personal afeto a projetos de P&D ou inovação, ok? Que nós podemos dizer que estão full-time dedicados a estes projetos. Nós temos uma poupança de 40% das contribuições sociais e tudo isso para as empresas que podem misturar os dois incentivos, ok? Se você é uma PYME, uma SME,
vos podes, para o mesmo despesa, vos pode combinar as dois incentivos. É muito potente, muito interessante. Mas para as grandes empresas que fazem P&D para os seus clientes, eles podem aproveitar esta redução nas contribuições da sua personal de inovação. É muito importante também. Aparte temos o Patent Box, e como vocês conhecem também, tudo as ajudas públicas, também muito importante, não? A retroatividade, como dice mi amigo Antonio, es también válida en España, cuatro años que nos podemos recuperar, no porque a ley de P&D en España dice você puede hacer los 4 años, sino porque a ley fiscal que rege en España, você tiene la oportunidad de poder modificar o recuperar después también con alguna jurisprudencia que hay en España, estos 4 años anteriores si você no fiz a deducción. Okay? También tenemos la posibilidad de gerar ese crédito fiscal para los próximos 18 años. Okay? Otra cosa muy importante es que en España hace unos años se implementó a monetización, que es o cashback. Okay? Eso quiere decir aquellas empresas que no tienen lucro, okay? Puede pedir ao Ministerio o retorno do crédito fiscal e convertir isso em um cash. Okay? É muito importante, mas temos que cumprir uma série de requisitos que não todas as empresas podem cumprir, mas é uma possibilidade que com certos limites, até 3 milhões de euros por ano e por empresa, é também um bom sistema agora quando as empresas têm um mal momento financeiro, também pode aproveitar estes incentivos. Okay? Isso seria um pouco o resumo da Espanha. Muito bem, obrigado, José Miguel. Então, só para concluir, é possível as empresas terem monetização ou cashback, correto? Sim. Perfeito, perfeito. Eu gosto de sublinhar isto porque, efetivamente, quando falo com muitos clientes que também têm instalações em Espanha, é um fator diferenciador, mais do que todos os outros, e que nós, efetivamente, junto da autoridade tributária, temos tentado alertar para esse excelente efeito que iria ter na economia e que iria proporcionar ganhos de liquidez extremamente importantes neste momento em que vivemos. E por isso é que fiz esta pergunta, apesar de saber a resposta, para conseguir reforçar a mensagem de quem nos está a ouvir. Em seguida, cabe-me a mim e passamos para a França. Viajamos para a França, onde temos 2 incentivos fiscais. Tal e qual como em Espanha, temos 2 conceitos diferentes. Investigação e inovação. E para 2 conceitos diferentes, 2 incentivos fiscais diferentes. Crédit d'impôt recherche, perdoem-me o francês, e crédit d'impôt innovation. São 2 incentivos fiscais diferentes, um que tem a sua natureza direcionada para as despesas de investigação e outro que tem as suas despesas direcionadas para a inovação. O crédit d'impôt recherche, nomeadamente a investigação, permite recuperar 30% dos investimentos em investigação e desenvolvimento, enquanto que o crédit d'impôt innovation permite apenas 20% com um limite de 80 mil euros, como poderão ver na apresentação. Ponto importante, estamos a falar ou continuamos a falar de uma dedução à coleta, diretamente ao imposto, e é também um incentivo que se solicita após a realização das despesas à semelhança daquilo que é também em Portugal. Neste país, em França, não tem a característica ou não temos uma entidade para aprovar, ou seja, é parecido
em termos de procedimento ao nosso REFA e outros incentivos, onde cabe ao sujeito passivo a responsabilidade do usufruto, de acordo com a lei, daquilo que é esse mesmo incentivo fiscal, sob pena depois, obviamente, de existir uma avaliação por parte da autoridade tributária francesa e com isso não existir algumas incoerências ou não. É possível realizar a sua retroatividade até 3 anos. Portanto, se estivermos a falar do exercício fiscal de 2019, é possível recuperar 2018, 2017 e 2016 e tem também crédito fiscal 3 anos para a frente. Uma vez mais, este país, aproveito para dizer que, na minha opinião, é apenas a minha opinião pessoal, é talvez o país que tem o melhor incentivo fiscal à investigação e desenvolvimento do mundo. É uma opinião pessoal, por favor, não levem isto à letra. E aqui também permite o cashback e permite a possibilidade de recuperar esse mesmo incentivo. Para PMEs, essa monetização demora mais ou menos 2 a 3 meses e para as grandes empresas 3 anos a ser solicitado e até haver essa disponibilização desse mesmo montante. Recentemente, o governo francês fez um pequeno estudo, à semelhança daquilo que aconteceu também em Portugal, para ver qual o impacto do CIR na economia. E mais ou menos, perdoem-me os detalhes, mas mais ou menos a conclusão era a seguinte: que cada euro de renúncia fiscal existia um multiplicador na economia de euro e meio. Portanto, estamos a falar efetivamente de um multiplicador de economia em termos de riqueza muito importante e que, obviamente, o governo francês tudo fará para cada vez tornar melhor este incentivo. Agora, se me permitem, damos um pulo ao Reino Unido e gostava de dividir o Reino Unido, até porque é assim a natureza do incentivo fiscal, em PMEs e em grandes empresas. Ou seja, existe uma diferenciação, seja uma PME, ou seja, efetivamente uma grande empresa. Aqui estamos a falar de 130% de dedução à matéria coletada, está bem? O que é mais ou menos equivalente a 26% das despesas elegíveis em investigação e desenvolvimento nessa mesma dedução. As PMEs, como vocês poderão ver, têm um máximo de 7,5 milhões de projetos por cada solicitação de dedução desse mesmo imposto e, à semelhança daquilo que existe em França, é também um incentivo fiscal que não tem uma entidade que irá aprovar ou não esse mesmo incentivo. Portanto, é de autoavaliação e, mais uma vez, cabe ao sujeito passivo a responsabilidade da utilização correta desse mesmo incentivo fiscal. Depois, ponto importante, até porque temos vindo a falar destes temas ao longo da nossa apresentação, retroatividade permite 1 ano para trás, portanto permitiria recuperar 2018 e o crédito fiscal é de 1 ano e permite, uma vez mais, o cashback, que é efetivamente um fator diferenciador, até inclusive na atração de investimento estrangeiro. Isto para PMEs. Grandes empresas. Temos um crédito fiscal de 10,53% de dedução à coleta. A partir, o incentivo fiscal teve uma alteração recente, portanto, a partir de 1 de abril de 2020 é que temos esta mesma percentagem, porque antes tínhamos um valor inferior de 9,72% de dedução em sede de IRC, ou Tax Relief, como quiserem dizer, no Reino Unido. Todas as outras especificidades são muito parecidas àquilo que tive a oportunidade de dizer nas PMEs, portanto é também um incentivo fiscal que cabe ao sujeito passivo a sua responsabilidade de utilização, tem a retroatividade de 1 ano, à semelhança também daquilo que era para as PMEs,
O crédito fiscal tem a possibilidade de assumir essas mesmas perdas comerciais normais se não converter como um crédito fiscal, o que em termos contabilísticos é extremamente interessante, e permite também a monetização para as grandes empresas. Ponto importante e uma característica que não está aqui, mas para quem nos está a ouvir e para os empresários que têm entidades comerciais neste país, pode ser importante. Este incentivo fiscal, ou melhor, este país tem um incentivo fiscal muito interessante, que é o Patent Box. Está bem? O Patent Box do Reino Unido é talvez dos mais interessantes Patent Box que existem na Europa e gostaria de alertar para os empresários que têm unidades comerciais neste mesmo país. Por favor, entrem em contato connosco, porque podemos dar mais informação sobre o Patent Box, que é extremamente generoso, extremamente interessante e que permite, inclusive, reduções de imposto extremamente generosas. Passamos em seguida para a Itália. A Itália recentemente teve um pacote de reformas estruturais naquilo que se deve aos incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento. Como vocês podem ver pela nossa apresentação, temos uma taxa de dedução de 12% para as atividades de ID e depois criaram algo que em Portugal muito falamos, mas perdoem-me a franqueza, pouco fazemos. Porquê? Porque em Itália, efetivamente, criaram um benefício fiscal que confere 10% às despesas relacionadas com a indústria 4.0. Existe um incentivo fiscal, AID, direcionado para a indústria 4.0, isto sim é efetivamente apoiar a indústria no âmbito daquilo que é o apoio à indústria 4.0, passo a redundância. Depois, tem também um ponto muito interessante para, como não poderia deixar de ser, estamos em Itália, para inovação tecnológica e design. Tem 6% também direcionado para as atividades de design. Como nós sabemos em Portugal, tudo o que estiver relacionado com design é muito duvidoso, no mínimo, para não dizer logo que não, é muito duvidoso e, como tal, gostaria também de sublinhar, acho eu, este bom input de Itália e este bom exemplo no âmbito daquilo que são políticas fiscais de apoio à modernização industrial. Mais uma vez, a nível de processo, a nível de procedimento, estamos a falar de um incentivo fiscal que é realizado a posteriori, portanto é ex post, e que também cabe ao sujeito passivo a sua responsabilidade, portanto não existe aqui nenhuma entidade como a ANI, ou como, por exemplo, Espanha, que também tem essa possibilidade, como o meu colega José Miguel Lara teve a oportunidade de dizer. A retroatividade é possível recuperar até 5 exercícios fiscais para trás e tem um crédito fiscal para a frente sem qualquer tipo de limitação. Depois, aqui, à semelhança de Portugal, não é possível a monetização, nem tem a figura do cashback, embora exista essa vontade por parte das entidades italianas, embora estejam neste momento também a avaliar. Posto isto... Eu quero fazer um ponto aqui também das explicações do meu colega. Nestes dados de incentivo, okay, é para neste ano, okay, é para as despesas do ano 2020, ok? Para as despesas de 2019, o formato é o vigente, mas é o antigo, porque este ano está mudando, ok? Pero para as empresas que querem apresentar os seus incentivos fiscais a PID das despesas 2019, ok? O modelo é diferente, ok? O modelo é o 50%, ok? Sobre o valor excedente da média
da despesa dos anos 2012, 13 e 14. Ok? Esse é o modelo vigente para a apresentação agora do imposto das despesas 2019. Ok? E a intensidade é entre um 25% e um 50%, dependendo se as despesas são despesas internas ou fornecedores o fornecedores que son universidades, centros tecnológicos, etc. ¿Okay? So, un punto sobre eso, porque este nuevo esquema de innovación, de diseño, tudo más es más para as despesas de 2020. Para as empresas que tienen despesa en 2019, o sistema es o antiguo o presente, ¿okay? O último, ¿okay? Que es o sistema que eu disse agora, ¿no? Um pouco mais complicado, é um sistema que funciona sobre a despesa adicional dessa meia, ok, de anos. Se você não tem excesso de despesa, você não pode aproveitar o incentivo, ok? Só esse ponto por clarificar um pouco, ok? E agradeço, José Miguel, porque é um excelente input e que faz parte, efetivamente, ou seja, a Itália percebeu que o incentivo fiscal que tinham estava antigo e como tal, decidiu a partir de 2020, como dizes, atualizar e de algum modo, tornar-se mais competitivo até para a captação de investimento externo. E por favor, sente-te à vontade de interromper. Damos um pulo para a Bélgica. A Bélgica é um país que tem vários apoios. Nós trouxemos aqui aqueles que entendemos que são mais interessantes do ponto de vista da investigação e desenvolvimento. E estaremos a falar aqui de dois conceitos diferentes. Temos uma isenção parcial daquilo que é os descontos para a segurança social, vamos lá, e que tem uma possibilidade de uma redução de imposto até 80%, portanto, o equivalente à redução de 20%. E depois, por outro lado, tem também aquilo que são os incentivos fiscais, semelhante ao CIFID, ou semelhante àquilo que temos vindo a falar e que permite uma dedução em sede de IRC até 13,5% dos gastos, o que equivale a uma redução de 4% desse mesmo valor de coleta. A nível de processo, a nível de procedimento, é também semelhante àquilo que são os outros congêneros europeus, portanto, é um incentivo fiscal que a sua utilização é a posteriori, portanto, é realizado após a realização das despesas, e existe uma entidade semelhante à ANI no âmbito daquilo que é a notificação obrigatória das atividades de ID ao Gabinete Belga de Política Científica, naquilo que eu indiquei como a isenção parcial da segurança social. Também, portanto, é necessário ter uma aprovação ou uma notificação, chamemos-lhe assim, daquilo que são as atividades de ID. Depois existem outros detalhes, naquilo que confere a nível de qualificações dos recursos humanos. Não iremos aqui entrar nesse nível de detalhe, sintam-se por favor à vontade de nos contactar para tal, mas não poderíamos deixar de dizer. É também retroativo, sobretudo naquilo que é a recuperação do valor da segurança social, e tem um crédito fiscal naquilo que são os incentivos fiscais de dedução à coleta de investigação e desenvolvimento, que permite um crédito fiscal de 4 anos. Também, outro ponto importante, mais uma vez, noutro país europeu, permite a monetização após, é um detalhe interessante, se ao final de 5 anos o benefício fiscal não foi utilizado, permite então a monetização. E isto, acredito que efetivamente é um detalhe importante e que, mais uma vez, poderíamos tirar daqui uma boa ideia para aplicar em Portugal. Irlanda. Temos um crédito fiscal mais simples, naquilo que refere
às despesas, aquilo que refere à sua taxa, estamos a falar de 25%, está bem? Tem um benefício fiscal de 25% das despesas em ID e tem um detalhe importante e que eu gostaria de ressalvar, que é 25% para as despesas de construção, reforma de edifícios para centros de ID. Ou seja, a Irlanda tem na sua política nacional o objetivo de reter ou de captar centros de ID e, como tal, confere um benefício fiscal de 25% na reforma dos edifícios e na construção dos mesmos, sempre que se sediarem na Irlanda. É, uma vez mais, um incentivo fiscal que cabe ao sujeito passivo a responsabilidade da sua utilização e que é retroativo num ano e tem um crédito fiscal indefinido e que poderá sempre de utilizar. A nível da monetização, sim, é possível, tem alguns limites, alguns detalhes que são demasiado técnicos e que nós não achamos por bem não estar aqui amassados com isto, mas é também possível recuperar caso a empresa esteja numa situação de prejuízo fiscal. Por fim, antes de só fazermos ali levantarmos o véu antes de irmos à Alemanha, deixe falarmos um bocadinho da Holanda. A Holanda tem um crédito fiscal de 16% a 32%. Podem perguntar qual é a diferença. Tem a ver com o limite, com os 350 mil, ou seja, até, eu tenho aqui a minha cábula, por isso é que estou a olhar para baixo, até 350 mil é 16%, perdão, até 350 mil é 32% e acima de 350 mil são 16%. Também tem a ver com o valor do benefício fiscal. Tem a questão de, e isto muito importante, porque entramos agora num conceito diferente, que vai ser muito utilizado quando o José Miguel estiver a falar do bloco da Latam, porque na Latam são quase todos assim. Aqui tem de existir uma pré-aprovação, ou seja, antes do início do projeto, tem de existir uma pré-aprovação para a utilização a posteriori desse mesmo benefício fiscal, o que é um conceito diferente. Existem vários países no mundo que têm este modelo. Eu pessoalmente gosto mais do modelo como temos em Portugal, em Espanha, em França, e que já tive a oportunidade de explicar, por exemplo, a posteriori, mas na Holanda, efetivamente, existe esta figura da pré-aprovação. Não tem retroatividade, nem crédito fiscal e também não tem monetização, o que efetivamente confere algumas limitações. Talvez estas limitações se prendam porque a política nacional da Holanda é quase ser, perdoem-me a expressão, um paraíso fiscal na Europa e, como tal, as suas políticas são outras e não tão direcionadas à ID, embora obviamente tenham empresas muito, muito interessantes e com fortes investimentos à ID, mas que, quando comparado com outros sistemas de incentivo, existem efetivamente países que têm sistemas de incentivo à investigação e desenvolvimento mais generosos ou mais atrativos, utilizando uma palavra mais correta. Agora sim, por fim, para terminarmos o bloco europeu, a Alemanha. A Alemanha já há muito tempo que tinha a vontade de criar um sistema de incentivo fiscal à investigação e desenvolvimento. Aprovou esse mesmo sistema de incentivo fiscal em 2019, com efeitos a partir de 2020 e um crédito fiscal de 25%. Está bem? É um crédito fiscal de 25% das despesas. Tem alguns limites, que o meu colega José Miguel Lara vai falar a seguir, porque temos algumas novidades. Ao dia de hoje, aquilo que está escrito são 2 milhões por ano por empresa e grupo, o que confere efetivamente um benefício fiscal de 500 mil euros, mas o Estado alemão entendeu que poderia ir mais além e até inclusive com esta situação toda do Covid já deu um passo adiante que a seguir o meu colega irá explicar. Dizer também
que é um incentivo fiscal em termos de procedimento, é realizado após, ou é solicitado após a realização das despesas, portanto aqui é também exposto, e além disso tem uma Agência Nacional de Inovação. Portanto, é necessário um certificado de ID, é necessário realizar essa mesma candidatura a uma entidade certificadora, que neste momento também estará a ser criada, mas o meu colega José Miguel Lara também irá falar um bocadinho sobre isso. Não é possível a sua retroatividade, nem confere o seu crédito fiscal, e não confere crédito fiscal porque se a empresa tiver em prejuízo, tem direito ao cashback. Ou seja, ou utiliza como benefício fiscal, e aí não faz sentido o crédito fiscal, porque se tiver numa situação de prejuízo ou de insuficiência, tem a questão da monetização e do cashback. José Miguel, queres falar um bocadinho sobre as novidades que tens da Alemanha? Sim, sim. Obrigado. Na Alemanha não se aprovou, mas há uma proposta na cima da mesa do 3 de junho, e tudo devido à situação do Covid, ok? A Alemanha, primeiro ano para fazer o incentivo fiscal, eles, por a situação de Covid, estão propondo aumentar, dobrar o límite que tem estabelecido agora mesmo, ok? O límite que está pendente de uma última aprovação, ok? Por o Congresso, o Bundestag, ok? Se passar de 2 milhões a 4 milhões. Para o período de despesas efetuadas desde 2020 até 2024, ok? São 4 anos que eles querem incrementar por a situação do Covid, econômica, da competitividade das empresas alemãs, estão probando de dobrar, ok? Então, o máximo crédito fiscal que um grupo de empresas pode, o mesmo grupo de empresas pode atingir na Alemanha é de 1 milhão de euros. E depois temos algumas dúvidas ainda sobre o sistema, porque há uma lei aprovada, mas faltam uns pontos para regular ainda, ok? Basicamente são 2 pontos. O primeiro é como se vai fazer a monetização, ok? O cashback, porque a lei diz que é válido, é ok, o cashback, mas não sabemos ainda como vão ser os requisitos, como se vai fazer a solicitud. Ainda há algumas dúvidas, ok, sobre como se vai fazer a monetização. E a segunda, e eu acho mais importante, é a empresa ou o instituto que vai fazer a certificação, e como vai ser a certificação, com que critérios. Ainda não sabemos que empresa, que entidade vai fazer a certificação, a validação dos projetos de PID, ok? São 2 pontos que eles dizem que tem pendente de regulação no mês de outubro, novembro, ok? São as últimas informações que nós temos sobre esses dois pontos, ok? Mas é um incentivo só para os projetos de PID, não de inovação, ok? E como a maioria dos incentivos ou de sistemas de incentivos fiscais a PID no mundo, são basados no manual de Frascati, ok? Nós somos, depois de muitos anos, muito expertos em fazer essa tradução do manual de Frascati à empresa, ao setor privado. Isso é o nosso know-how, e nós temos publicados como OCDE diferentes manuais de Frascati, ok? Diferentes idiomas. É um pouco a nossa bíblia para trabalhar. Eles vão a focar a elegibilidade dos projetos no manual de Frascati. Mas temos ainda essas 2 dúvidas, mas nós já estamos presentes na Alemanha, já estamos fazendo algumas identificações, porque a base é a mesma que em outros países, que é a interpretação do manual de Frascati para definir as atividades de PID.
porque isso não é muito difícil para nós, mas o processo, isso que temos que ainda conhecer, porque ninguém conhece. Sim, é normal, são aqueles detalhes de última hora e que são necessários ser afinados. É a Alemanha, mas mesmo assim é a prova que há sempre aqueles detalhes de última hora que têm de ser afinados. De qualquer dos modos, acho que é um passo muito importante para a evolução e para a retoma económica do motor da Europa, que efetivamente é a Alemanha e não há outra forma de o dizer. Terminamos a Europa e aquilo que são os países dentro da Europa que entendemos que são mais interessantes para trazer e para vos informar, quem nos está a ouvir. E passamos agora à Latam, onde o José Miguel Lara irá explicar os vários países. Eu tomarei a liberdade, sobre a autorização, obviamente, do José Miguel Lara, de apresentar o Brasil, porque efetivamente tive uma experiência internacional de 2 anos e o Brasil é muito querido e tenho essa experiência e acredito que consigo aportar algum valor e depois a José Miguel Lara irá, obviamente, apresentar o Chile, a Colômbia, o Peru, o México e dar-nos um bocadinho do teu know-how e do teu conhecimento. Portanto, entrando no Brasil, o Brasil criou há bastante tempo este mesmo sistema de incentivo fiscal à investigação e desenvolvimento e também à inovação tecnológica, permite a possibilidade de inovação tecnológica. Tem um conceito que eu sinto-me obrigado a informar, porque a maioria de quem nos está a ouvir não tem este conhecimento, ou seja, no Brasil existem 2 sistemas contabilísticos. Existe o lucro presumido e o lucro real. Este sistema de incentivo só pode ser utilizado se a empresa estiver numa situação de lucro real, está bem? Ou seja, todas as empresas que optaram ou que optem pelo lucro presumido não podem usufruir deste incentivo fiscal à investigação e desenvolvimento. Isto é um conceito muito importante, que é uma condição sine qua non e que vos gostaria também de informar. Outro ponto importante é uma dedução à base de cálculo do apuramento de imposto de renda. Portanto, é uma dedução ao lucro tributável. É a comparação mais adequada que eu consigo dizer. E é uma dedução que pode ir de 60%, é a base, 60%, até 100%. Tem várias majorações. Se a memória não me engana, é possível ir até 70% se existir um incremento de pesquisadores ou de pessoas que estão afetas à investigação e desenvolvimento inferior a 5%. Se a contratação for superior a 5%, passa para 80%, e se existir registro de patentes, então tem um incremento de 20% e passa para 100%. A média anda nos 70%, mais coisa menos coisa, da dedução à base de cálculo do apuramento do imposto de renda. Em termos de processo, é um incentivo fiscal à semelhança do português e à semelhança daquilo que está na Europa, portanto é exposto, é solicitado após a realização das despesas e necessita dessa aprovação depois ao MCTI, que é o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, que é uma figura semelhante à Agência Nacional de Inovação, embora não seja vinculativo, está bem? Ou seja, é como se fosse um parecer. Tem ali alguma abertura. Quem quiser ter mais informações, por favor, entre em contato connosco, que nós, obviamente, teremos todo o gosto em informar. Não é retroativo e também não tem crédito fiscal, e as empresas têm de estar, como não têm crédito fiscal e não têm cashback, ou seja, monetização, as empresas têm de estar numa situação de lucro. Portanto, as empresas que não tenham lucro, efetivamente, não podem utilizar este mesmo benefício.
Este benefício depois pode ser utilizado também noutros impostos, nomeadamente PIS e COFINS, mas necessita de ter lucro para a sua utilização. Houve efetivamente algumas empresas que íamos falando ao longo do ano, mas, por exemplo, com a desvalorização do real, depois entravam numa situação de prejuízo fiscal devido aos preços de transferência e, infelizmente, no final do ano não poderíamos utilizar esse mesmo benefício. Depois, apenas para ultimar este processo, existem outros incentivos no Brasil, extremamente interessantes, eu volto a frisar, extremamente interessantes, nomeadamente a Lei de Informática, o eixo tarifário, a Rota 2030, anterior em Nova Arauto, e que poderá conferir benefícios fiscais extremamente generosos às empresas que estejam numa situação de lucro real. Por isso, empresas portuguesas ou quem nos esteja a ouvir que tenha instalações no Brasil e que inclusive até esteja numa situação de lucro presumido, mas que esteja a avaliar a possibilidade de alterar para lucro real, entre em contato connosco, envie-nos um e-mail, ligue-nos, que efetivamente poderá ser mais vantajoso estar em lucro real do que em lucro presumido, através da utilização e a conjugação destes mesmos incentivos fiscais. José Miguel, queres dizer alguma coisa em relação ao Brasil, que também tens uma experiência bastante vasta no Brasil, ou queres passar para o Chile, que acho que é o próximo? Não, eu acho que você falou todo o importante. Não, só um ponto sobre os outros incentivos são muito interessantes no Brasil. A diferença de outros países, no Brasil é muito rico em outros incentivos. É muito interessante para as empresas que importan tecnologia de fora de Brasil. Nós temos ex-tarifário, é muito interessante porque se nós conseguimos acreditar que na tecnologia, da eletrônica, os ativos, o capital, ativos de capital que nós estamos importando ao Brasil, não existem em Brasil, não existem. A empresa, depois de um processo de validação também por as entidades públicas, nós podemos deducir o imposto, ok, da aduana, imposto da aduana, não sei como se diz de la fazenda, não? Fazenda, aduana? É um imposto aduaneiro, é um imposto de alfândega. Aduaneiro, isso. Então, é muito interessante e nós, em outros países, não só tratamos os incentivos de PID, sino também todos os incentivos que têm algum relacionamento com a tecnologia. E cada país tem a sua política de incentivação da inovação. O mais conhecido são os incentivos fiscais e os subsídios, ok? Para a inovação, pero também há outros incentivos muito interessantes que nós gostosamente podemos tratar também em outra reunião, ok? Para mim, para falar da América Latina, eu gostaria de diferenciar dois modelos diferentes. O europeu, que é mais o ex post, como diz Antônio, para as despesas que han sido efetuadas no ano anterior e que nós agora vamos a trabalhar, e o modelo mais da América Latina ou a língua espanhola, que é o Perú, Chile, México e também Colômbia. Ainda que, embora o resultado final seja uma dedução fiscal, okay, um crédito fiscal, o processo para fazer a candidatura funciona como quando pedimos um subsídio, uma ajuda pública, ok? ¿Qué quer dizer isso? Que nós temos que apresentar o projeto primeiro, onde de fazer a despesa, ok? Mas que o resultado final não é uma ajuda pública, não é um subsídio, é um carimbo com o monto de crédito fiscal que vos pode aplicar na sua coleta, no seu imposto, ok?
Então, sí que comenzando por Chile, ok. Ok, Chile, nós temos um crédito fiscal, ok, de 35%, ok, em investimentos em despesa de P&D, ok. No Chile não temos o conceito de inovação tecnológica como temos em Brasil, como temos em Espanha, como temos em UK. Os projetos mais de inovação são um pouco mais difíceis, ou muito mais projetos menos disruptivos, são muito mais difíceis de poder atingir o crédito fiscal. São muito mais exigentes no Chile para avaliar os projetos, ok? Temos também um 65% de restante do valor de investimento podem ser considerados também como despesas necessárias para gerar receita, ok? Se a empresa tem não sei como se diz em português, um giro, uma atividade que é uma atividade de indústria aeronáutica, pero o projeto onde você faz a despesa, porque é um projeto de inovação ou de P&D, é um projeto de gestão do personal, por exemplo, ok? Não seria uma despesa que você pode reduzir da sua P&L, ok? Então, se você tem o carimbo, a certificação de Corfo, que é um organismo como similar a ANI, pero em Chile, se você tem o certificado, essas despesas também pode reduzir em 65%, okay, da sua base imponível. Okay? Temos um limite em Chile e como a maioria dos países de Latam, okay? Sempre falando no de Brasil, sino mais espanhóis hablantes, ok? Temos um limite de até 1 milhão de euros, mais ou menos, ok? Traduzido. Pode ser que agora um pouco menos por o cambio da divisa, que está muito ruim, pero más o menos es até 1 milhão de euros por año y por empresa, ok? Aquí hay una pequeña errada, ok? No es un modelo, un proceso ex post, es un proceso ex ante, ok? Aquí na apresentação está errado. E você tem que primeiro solicitar a sua intenção de fazer a dedução fiscal, ok? O crédito fiscal. Então, você tem que apresentar um formulário, ok? Onde vosotros apresentáis o projeto que a empresa quer fazer. Então, você apresenta o presupuesto, as atividades que você considera que é P&D e você tem que defender as atividades. E depois de uns meses, dependendo um pouco do momento da apresentação, você recebe a certificação com a validação ou não do projeto, ok? Pode ser que o Corfo diz que não é um projeto elegível, blá, 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 então você não tem a oportunidade de fazer o crédito fiscal. Funciona como o processo de quando pedimos uma ajuda pública, mas o resultado não é um monte de dinheiro, é um crédito fiscal, ok? Outra coisa importante, não tem retroatividade. Ter um crédito fiscal é limitado. Se você está no prejuízo, você pode utilizar no futuro ilimitadamente, ok? Depois também importante, estes países têm um foco muito importante que a atividade de P&D seja realizada no país, ok? Tem também oportunidade para fazer a P&D fora do país, mas tem uma redução da intensidade, ok, de incentivo. E não tem possibilidade de monetização, ok? Outra coisa importante no Chile é que tem um sistema de ajudas públicas, de subsídios, muito interessante. A fundo perdido, não são créditos, também tem modelo de crédito, de préstamos, mas tem diferentes programas de ajudas muito interessantes, fundo perdido. E, importante,
assim como a dedução fiscal, o crédito fiscal, só é para projetos de PID, nas ajudas públicas, você pode apresentar projetos de inovação. Projetos que sejam muito perto no mercado para o seu lançamento comercial. Ou seja, o TRLs muito variáveis, ok? TR1 até TRL7. É muito interessante a combinação das duas ferramentas de financiamento, ok? Para Colômbia. Colômbia é um país que ha mudado nos últimos anos o sistema. Colômbia é um projeto muito interessante agora. A vantagem que nós temos na Colômbia é que nós fomos a consultoria, a única consultoria no país que estuvo na outra parte, a princípio do incentivo. Nós fomos a consultoria que avaliava as certificações dos créditos fiscais no antigo esquema, ok? Mas quando mudou a lei... Deixa-me só fazer aqui a comparação, José, que as pessoas em Portugal vão entender muito bem. Nós, nos anos anteriores, ajuda-me, talvez 2018 para trás, não? 2015. 2018 para trás. 2015, 16, 17, 18, nós tivemos com a ANI da Colômbia. Com Consciências, que é a entidade pública que acredita os créditos fiscais para PID, de Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, nós ajudamos eles a fazer todo o processo de auditoria técnica dos projetos e depois, quando se fechou o contrato público, nós mudamos a fazer a consultoria porque também o modelo, o esquema melhorou no país, então era muito mais interessante para o nosso negócio e mudamos. Então, é um esquema muito interessante. Por quê? Porque nós sozinhamente temos atividades de P&D, também temos atividades de inovação elegíveis e também atividades de inovação organizacional. Que quer dizer isso? Que pode fazer uma inovação que não seja tecnológica. Então, você também se pode acreditar que é uma inovação organizacional que tem um impacto muito bom nas pessoas da empresa, é uma forma diferente de fazer as coisas que aporta um valor añadido, mas não tem tecnologia. Você pode acreditar, pode ser elegível esse tipo de projeto, ok? Consiste o incentivo em benefício da dedução da coleta das despesas de 200%, ok? E a mais temos 25% de crédito fiscal, de dedução diretamente do pago de imposto, ok? Tem um limite do 25%, ok? A dedução fiscal aplicada não pode exceder do 25% do valor de imposto, mas você pode gerar crédito fiscal para os 4 seguintes anos, que é muito importante. O processo é o mesmo, é ex ante. Nós agora estamos preparando os projetos da despesa do 2020, ok? Então, passa um processo de certificação e Consciências finalmente diz se o teu projeto é ok ou não. Então, você pode fazer o projeto e nos 3 primeiros meses do ano seguinte você tem que fazer a justificação das despesas e do projeto técnico que você comentou no momento de apresentar os projetos, ok? E depois, também há alguns novos incentivos para pequenas empresas. Está muito perto da sua publicação. É um projeto que consiste em poder fazer se você não tem, se você está no prejuízo, você pode fazer um canje, eu não sei como se diz em português, pode canjear o crédito fiscal, aplicar o crédito fiscal com outro tipo de impostos, que não seja da renta, ok? Bem, pode mudar, pode utilizar noutros impostos, é isso?
E también incluso puede hacer como títulos de valor y puede ser vendida esa deducción fiscal, porque está muy perto de ser publicado o programa. Es muy interesante para pymes, porque solo es para pequeñas y medianas empresas. ¿Okay? O incentivo de México, que o siguiente funciona también de la misma forma. Es un ex ante, você tem que preparar o primeiro proyecto. Ahora ya se fechó o prazo para apresentar las despesas de 2020, mas para hacer un resumo do incentivo, y también como la actual esquema de Italia, el actual, no para despesas 2019. Ahora no México es un 30% sobre o exceso de valor da media das despesas dos 3 últimos años, ok? Mas é um sistema muito difícil, que está mudando muito, não é uma lei estável no México agora, não há muitos fundos, porque tem um fundo limitado, também tem uns limites por empresa, mais ou menos 2,4 milhões de euros por ano, ok? E também, o pior deste incentivo en México es que no é permitido as despesas de personal interno. Então, se você tem personal fazendo P&D, não é elegível essa despesa, a menos que seja novo personal do ano. Que se você contratar um novo personal de P&D, essa despesa sim é elegível. Então, é muito difícil gerar uma boa base para aplicar o incentivo e você tem que ter o excedente. Si no supera a media, es muy difícil a conseguir o incentivo. Y también no hay retroactividad, tiene un crédito fiscal hasta 10 años, ¿ok? Y no existe a monetización. La entidad que regula todo eso y que certifica los proyectos es o CONACYT, ¿ok? Mas, empresarialmente, no es... Para nós, a minha opinião, a opinião do grupo, não é um incentivo muito interessante agora para as empresas. Você tem que encaixar muito bem em seus critérios e, senão, é muito difícil. Okay? E, por último, o Peru. Okay? Peru é também um incentivo que o proceso funciona ex ante. Agora nós temos hasta final do ano, hasta 31 de dezembro, para apresentar os projetos com despesas 2020. Nós podemos retrotraer e coger as despesas de 1 de janeiro até final de ano. É uma dedução da coleta do 75% das despesas que se incurra, ok? Mas a equivalente por tipo impositivo da renta de Peru, nós podemos dizer a tradução em um 22,5% de dedução da despesa do imposto, ok? E também para as microempresas agora tem um maior valor, estão premiadas as pymes com um importe de incentivo superior, ok? La ley también mudó en este año, en 2019, mejoró algunas cosas, los porcentajes para las pymes, más fue reducido o límite por año, o sea, o límite máximo neto para empresa, no estamos hablando de poco más de 150.000 euros, ¿ok? Organismos o CONCYTEC, ok? No há retroatividade, não há tampouco crédito fiscal e não há monetização, ok? Isso é um pouco o resumo de Peru e de Latam. Como vocês podem ver, há dois sistemas, os sistemas ex antes e os sistemas ex post, que são muito mais agradecidos porque você trabalha sobre coisas mais tangíveis, porque já são despesas, já são atividades que vocês fizeram no passado, é muito mais fácil trabalhar, tem um pouco mais de segurança no trabalho, ok? E por último, que não estamos já fora do tempo,
nós podemos esperar as perguntas. Muito obrigado por tudo. E depois podemos falar de quais pontos importantes da gestão global dos incentivos, ou mais dos incentivos das atividades de P&D numa empresa global, ok? Por quê? Porque cada país tem as suas particularidades locais, e o melhor é trabalhar com uma expertise local, que é muito importante, e também para o tax manager do grupo, para o CFO do grupo, é muito importante também a traçabilidade, a planificação desses incentivos, o impacto que isso tem nas contas globais da empresa, e para não perder nenhuma oportunidade, ok? Porque mais allá dos incentivos, dos subsídios a P&D, a inovação, há outros incentivos nestes países que têm um certo relacionamento com inovação, com tecnologia, que são também muito interessantes, e poder fazer de um projeto que, ao melhor, se começa em Portugal, pero que depois esse projeto se adapta em outro país, também pode ter um retorno fiscal ou de inversões. Então, este foco, esta gestão, esta visão global é muito interessante para os grupos que têm também atividades fora de Brasil, de Portugal. Sem dúvida, José Miguel, e deixa-me só completar, nós felizmente cada vez mais temos a possibilidade e cada vez mais clientes nos solicitam uma gestão global, uma avaliação daquilo que são os vários incentivos fiscais num país que tenham interesse em entrar ou que, por exemplo, tenham interesse em adquirir uma empresa. E ao dia de hoje nós já conseguimos efetivamente dar essa resposta, eu diria, a nível mundial, com clientes que muitos nos honram de primeira linha, com das principais multinacionais do mundo que optam pelos nossos serviços e que conseguimos dar-lhes essa mesma segurança, essa mesma confidencialidade da informação, o conhecimento específico da lei de cada país, apesar da base muitas vezes para ser semelhante, cada país tem as suas especificidades, cada país tem aquele detalhe que por vezes faz a diferença, aquela forma de descrever um determinado projeto que por vezes faz a diferença entre uma aprovação ou uma reprovação, para não falar já de uma otimização de benefícios a nível internacional, porque e nós costumamos trabalhar muito em parceria, muitas vezes identificamos projetos que estão a ser feitos em Espanha e que trazemos para Portugal, vice-versa, conseguimos de algum modo realizar essa otimização internacional e essa melhoria naquilo que é o serviço aos nossos clientes, no âmbito daquilo que é também um know-how na gestão do ID em diversos países. Como referiste, já estamos um bocadinho para além daquilo que é o tempo previsto, mas eu não gostaria de deixar de dar resposta, pelo menos, a duas questões. Temos efetivamente várias questões que nos chegaram e o meu muito obrigado. Como é costume, nós depois iremos fazer um documento a compilar todas essas mesmas questões e dar a resposta e passar e de algum modo enviar para todos os presentes e publicar no nosso site para que seja público. Mas tenho aqui uma questão se me permite, acho que deverias ser tu a responder. No caso do incentivo em Espanha, é possível o recebimento do valor, mesmo existindo redução de trabalhadores? Esta é a questão da Paula Macedo. José Miguel, queres responder? Entendeste a questão? Eu não entendi. Não entendi. Eu traduzo para espanhol. No caso de las deducciones en España, se pierdes los trabajadores,
puedes utilizar lo cashback, la monetización, se puedes utilizar si pierdes trabajadores. Ok. Para utilizar a monetização na Espanha, você tem que cumprir vários requisitos, ok? O primeiro é fazer o processo por a via do informe motivado, que é essa certificação que o Ministério, com as suas entidades, valida a elegibilidade do projeto, se é PID ou se é inovação, ok? Isso é o primeiro que te obriga a lei para poder monetizar, ok? Depois, há 3 pontos importantes, ok? Você tem que esperar 1 ano para poder monetizar, ok? Você tem que reinvertir a despesa em los 2 próximos anos, ok? E você tem que manter o emprego em los 2 próximos anos, ok? Mas você pode, neste ponto, com relacionamento ao questionamento, neste ponto você tem, ou bem, manter o emprego médio da empresa, o emprego médio do departamento de PID. Então, você, se é uma empresa industrial e por a situação do Covid ou o que seja, ok? Você tem uma redução da média do emprego nesses 2 anos, mas você mantém o emprego, o mesmo emprego do departamento de I+D, que são os empregos que você aplicou na dedução fiscal, é válido, ok? É válido. Tem essas 2 opções, ou mantém o emprego de PID ou mantém a média de emprego na empresa a nível global. Okay? Esos son os 2 requisitos. E há outro ponto importante é que você tem que renunciar ao 20% da dedução. Ok? São diferentes requisitos, esperar 1 ano, 20% da dedução só queda a fazenda, tem que manter emprego 2 anos, tem que reinvertir a PID e depois tem que ir por la via do informe motivado. Um pouco para ter a seguridade do governo de ficar o dinheiro no bolsillo das empresas. Tem essas particularidades. Não deixa de ser interessante. Depois temos aqui uma questão ao qual eu irei responder da nossa ouvinte Ana Pires, que questiona quais seriam os incentivos em Portugal para a abertura de um centro de investigação e desenvolvimento. Pois bem, isto é uma resposta mais complexa, mas eu vou tentar ser muito preciso e assertivo. Existem aqui 2 tipos de apoios que pode utilizar, Ana. Pode utilizar os incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento, no âmbito do CIFID, e pode conjugar esse mesmo apoio com aquilo que são os apoios conhecidos no âmbito do Portugal 2020 e ainda para, por exemplo, a construção, pode utilizar o regime fiscal de apoio ao investimento, desde que esteja, obviamente, em condições elegíveis, nomeadamente a localização do investimento, nomeadamente o CAI, a Obriga Portaria 297 de 2015 e do Decreto-Lei 162 de 2014. Portanto, aquilo que lhe posso dizer é que efetivamente existem apoios, existem muitos apoios, agora, obviamente, depende da gestão fiscal que montarmos para maximizar, para otimizar ao máximo a utilização desses mesmos benefícios, sejam eles instrumentos fiscais ou sejam eles de financiamento, seja a fundo perdido ou empréstimo sem juros. Eu vou ter de dar como terminada a nossa sessão, dar uma última resposta que está a aparecer com mais popularidade, efetivamente esta terá de ser a última, nomeadamente há uma ouvinte que nos diz: já faço a dedução de CIFID em Portugal e criei uma empresa em Espanha há 2 anos dedicada a atividades de ID. Posso optar em deduzir um incentivo ou pedir o reembolso do mesmo, sabendo que existe a possibilidade de retroatividade. Sim, em Espanha existe tal e qual como o meu colega José Miguel Lara teve a oportunidade de dizer. Se a empresa opta por utilizar
as deduções de I+D+I, ou pode também optar pela monetização nos casos que informou anteriormente. Posto isto, José Miguel Lara, foi um prazer estar à conversa contigo nesta hora. É sempre um gosto. Agradecer-te. Agradecer também a todos os nossos ouvintes e a quem nos está a ouvir. E espero ver-vos em breve. Entrem em contato connosco, já sabem, estamos aqui para ajudar. Até à próxima. Muito obrigado. Obrigado.